Olá, turma de metrologia. Nesta aula, nós vamos ver a parte de leitura em micrômetros. Vamos lá. Aqui nós vamos lembrar como que é o micrômetro. Este instrumento ele serve para medir comprimentos em milímetros, certo? Igual a régua, igual ao paquímetro. Qual que é a diferença desses três instrumentos? Régua, paquímetro e micrômetro. São quantos números depois da vírgula do milímetro que a gente consegue medir. A régua não dá para medir vírgula depois do milímetro, a gente só consegue medir ela em milímetros, de 1 em 1 milímetro. O paquímetro, nós conseguimos medir 2 casas depois do milímetro. Os micrômetros, eles também conseguem medir 2 casas e também tem micrômetros que medem 3 casas. Então, os micrômetros têm uma precisão um pouco maior que a do paquímetro. Então, por exemplo, aqui, ó, num micrômetro eu poderia conseguir medir, por exemplo, este número aqui, ó, 2,15 milímetros. Este número ele teria 2 milímetros mais 0,15 milímetros. O nosso instrumento ele tem que ser capaz de medir estes números, certo? Aqui é um videozinho que eu já mostrei na aula passada. Eu vou mostrar agora também para... Aqui, ó, foi. Então, o micrômetro ele tem essa parte que é chamada bainha e esta parte que é chamada tambor. É a junção do risco com esses risquinhos verticais e esses risquinhos lateral que é feito a medida em um micrômetro. Nesta aula eu vou ensinar para vocês como que ler todos esses risquinhos aqui para determinar uma medida em um micrômetro, certo? Então vamos lá. Aqui. O primeiro conceito é o seguinte. Cada vez que gira uma volta completa no tambor, e o tambor é essa parte aqui, deixa eu escrever. O tambor é esse aqui que gira. Tambor. Cada vez que gira uma volta completa no tambor, aqui na escala principal vai girar 0,01 milímetros. Olha que pequeno. E vai girar 2 casas depois da vírgula. Então, cada volta completa equivale a 0,01 milímetros. Por isso, quando a gente vai medir, a gente conta mais ou menos quantas voltas são dadas e consegue saber quantos milímetros 2 casas depois da vírgula foi medido. A diferença é que, na verdade, quando a gente vai medir, a gente não precisa contar quantas casas são dadas. A gente faz a leitura nestes risquinhos, certo? E para nós aprendermos a fazer essa leitura, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu quero que vocês vejam comigo como que é feito a leitura no micrômetro, certo? Então aqui tem uma representação de um micrômetro, certo? E a leitura do comprimento ela é medida em 2 etapas. A primeira etapa é lida na bainha, que é essa parte principal aqui. A segunda etapa é lida no tambor, que é essa que gira, certo? Então tem a primeira etapa que é bainha, a segunda etapa que é no tambor. A bainha ela tem 2 riscos, em cima e embaixo, certo? Os riscos de cima eles são numerados, tá vendo? Tem 0, 5, 10, eles são numerados de 5 em 5. Aqui parou no 10, mas vai ter o 15, o 20, 25, até o comprimento do micrômetro, certo? E embaixo tem um risquinho no meio a cada 2 aqui de cima, certo? Então ele funciona assim, ó. O primeiro risquinho é 0. E essas medidas aqui já são em milímetros.
todas essas medidas aqui elas são em milímetros. Então, esse primeiro risquinho aqui de cima é 0 milímetros. O segundo risquinho é 1 milímetro. O terceiro, 3. O quarto, o último risquinho, o quinto risquinho é 5 milímetros. Então, aqui ó, é só contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Esse aqui é o risquinho do 5 milímetros. E continua. 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. Não sei quanto foi fácil fazer, eu vou contar de novo marcando com colorido. Ó. Esse aqui primeiro é o 0. Daí esse é o 1, 2, 3, 4. Esse é o 5. Agora eu vou pegar uma outra cor. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Certo? 10 milímetros. A primeira leitura que a gente faz, agora eu vou apagar aqui para não ficar... É nessa parte aqui de cima. A primeira leitura, que é na bainha, a gente lê os risquinhos aqui em cima, certo? A gente conseguiu ler, antes que ele chegue aqui no final, a gente tem que ver o último risquinho que está aparecendo. O nosso último risquinho que está aparecendo é o 10. E a gente vê também se não tem mais nenhum risquinho embaixo dele. Tá vendo que tem esses embaixo, que é sempre entre 2? Mas à direita do 10, tem algum risquinho à direita do 10 embaixo? Não tem, ele está sumido do outro lado, né? Se não tem nenhum risquinho à direita do 10, a leitura da bainha é 10. Certo? Então, como que lê a bainha? Conta o número de risquinhos o valor dela em milímetros é o último risquinho. Contando com os de baixo. Como o de baixo não tem nenhum, o último risquinho é o 10. Na bainha é 10. Agora, aqui no tambor, o tambor é esta parte aqui que gira. Todos esses números são lidos, eles são depois da vírgula. O 30 é a mesma coisa que 0,30. O 35 é a mesma coisa que o 0,35. Mesma coisa para o 40, que é 0,40. E o 45, que é 0,45. E os números do meio são as continuações. Ó. Aqui esse 30 é 0,30. O de cima é 31, 32, 33, 34, 35. O 31 seria 0,31. 32 seria 0,32. E como que a gente sabe qual que vai ser o lido aqui? A gente tem que pegar exatamente o que fica reto com essa linha aqui, ó. Tá vendo esta linha? Calma que eu fiz torto, vou tentar fazer reto agora. Ó, eu consegui fazer a linha reta. Tem que pegar exatamente o risquinho que combina, fica exatamente reto com esta linha. Se vocês forem verem, o risquinho fica reto. Ó, aqui está o 35, daí tem o 36 ali, é o 37. Consegue enxergar? Essa linha é o 35, esta linha é o 36. O que fica exatamente reto com a linha principal da bainha é o 37. Então, a leitura no tambor é 0,37. A leitura total do comprimento que a gente leu aqui com o micrômetro vai ser 10,37, que soma este com este. Beleza? Então, a bainha lê antes da vírgula, o tambor lê depois da vírgula. Tranquilo? Mas para a gente pegar, vamos fazer mais exemplos com algumas outras situações. Eu quero que vocês vejam aqui, ó.
Vamos contar quantos risquinhos tem antes aqui. Primeiro é na bainha, na parte de cima. Daí a gente vai contar quantos risquinhos tem. Esse é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Daí tem o 6. Tá vendo que o último risquinho que aparece é o 6? Na verdade, até aparece um restinho do risquinho anterior ali, tá vendo? Bem a parte de cima. Só que ele encosta na linha principal. Ó, a linha de principal é sempre essa daqui. Ele encosta na linha de principal depois. E eu quero que vocês vejam uma outra coisa. Tá vendo que tem uma parte do risquinho aqui de baixo? Se aparece o risquinho aqui de baixo, o último é sempre ele. Lembra que a gente tem que escrever o último que aparece? Do risquinho de baixo, o último é sempre esse risquinho de baixo. Como que faz a leitura? Os risquinhos aqui de baixo é o 0,05. Sempre os risquinhos aqui de baixo é 0,5. Então, o que a gente leu aqui neste micrômetro? Ele passou 6 risquinhos e o último risquinho que aparece é o aqui de baixo. Então, ele está lendo 6,5. A bainha consegue ler de 5 em 5. Então, ela lê 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Então, como que a gente faz? Antes da vírgula é a parte aqui de cima, 6 risquinhos. O 0,5 é ver se aparece algum aqui depois do sexto. Depois do sexto apareceu um risquinho. Então, é 6,5. Lido isso, a gente tem que ler no tambor. Como que lê no tambor mesmo? A gente pega exatamente o risquinho que fica igual no tambor com esse principal, certo? Então, qual que é? Aqui é 40, 41, 42, 43, 44. Eu vou marcar assim para ver se fica mais claro. 40, 41, 42, 43 e o azul que já estaria é o 44. Então, o que vai ser lido aqui no tambor é o 0,44. Lembra que no tambor é sempre 0, alguma coisa. 0, que a gente lê aqui. O comprimento total lido é a soma dos dois. A soma desses dois vai dar 6,90. Tá errado, deixa eu corrigir. Ó, a gente estava com erro de digitação, a gente já corrigi. É 6,94. Somos 6 com 0, 5 com 4, 9, o 4 com 0 aqui, né? Fica 6,94. Esse é o comprimento medido neste micrômetro. Deixa eu apagar aqui. Certo? Vou ver o próximo. Vamos lá, mais exemplos, gente. Eu vou resolver alguns exemplos até que fique todos eles claros para vocês. Então, primeiro é na bainha. Aqui está mais perto porque é um número bem pequeno, né? Quantos que tem na bainha? Na bainha. 1, 2, 3, 4. Concordam comigo que é 4? Aparece um risquinho aqui depois do 4, embaixo? Não aparece, então termina com 0. Se aparecesse um risquinho, ia terminar com 0,05. Com 0,5. Aqui não aparece nenhum, só aparece o último ao de cima. Então fica 4,0. Gente, ó, falei errado, eu vou corrigir aqui, ó. Gente, desculpa, eu vou corrigir. Ó, este é o 0. Primeiro é o 0. 1, 2, 3. Gente, vamos ver esse próximo exemplo. Neste aqui, é sempre a mesma ordem. Primeiro a gente lê os de cima. Como que lê os de cima? Vai ser assim. Este é o 0, 1, 2, 3.
Então, o primeiro número é o 3. Daí eu quero ver se é 3,0 ou 3,5. Se tiver um risquinho depois do 3, vai ser 3,5. Tem um risquinho depois do 3? Não, não tem nenhum. Então é 3,0. Então o que a gente lê na bainha aqui é 3,0. Depois nós temos que ler o tambor. O tambor é esse que gira e a gente tem que fazer uma linha reta até onde ele pega. Agora, olha que legal esse exemplo. O tambor não fica exatamente no zero. Tá vendo aqui? Se ele fica exatamente no zero, o que você lê é zero. Então, a resposta final vai ser 3,00 milímetros. Aí é um exemplo de quando ele fica exatamente 100 números depois da vírgula. Certo? Ele fica numa leitura redonda. Vamos ver o próximo exemplo. Vocês demoram porque eu vou pegando as canetinhas aqui para pintar. Então, conta os de cima. 0, 1, 2. Então, a gente já sabe que a primeira leitura na bainha é 2. A gente tem que descobrir se é 2,0 ou 2,5. Tem um risquinho embaixo, depois do 2? Depois do último risco de cima? Não. Como não tem, é 2,0. Daí a gente faz a leitura no tambor. O tambor, a gente pega reto da linha principal com a linha do tambor. Que número que é esse? 5, 6, 7, 8, 9. Todo mundo concorda que é para mim que é o número 9? Qual que é a diferença de ser o número 9? É o seguinte. Quando é o 10, ele lê 0,10. Igual fiz o exemplo antes, né? Quando é o 15, ele lê 0,15. Agora, quando o número é menor do que 10, desde o 1, 2, 3 até o 9, ele vai ler menor do que isso. O 9, no caso, seria 0,09. Que é esse 9 aqui, certo? Porque ele lê duas casas depois da vírgula. Então, o que a gente está lendo aqui é o 0,09. E a leitura total deste micrômetro é 2,09 milímetros, certo? Vamos ver o último exemplo com uma mudança aqui, ó. O que ele fez? Vamos contar em cima. Vai ser 0, 1, 2. Por mais que o último... Tá vendo que tem um risquinho que aparece uma pontinha dele em cima? Mas a gente não pode pegar esse que só aparece pontinha. A gente tem que pegar o risquinho inteiro. Esses que a gente conta. Aqui ficou inteiro até o 2. Vai ser 2, alguma coisa. Daí a gente tem que olhar para ver se aparece um risquinho embaixo. Se não tiver risquinho embaixo, 2,0. Mas está vendo que esse apareceu o risquinho embaixo? Se ele apareceu o risquinho embaixo, é o 2,5 milímetros. Então a gente já leu o primeiro, que é a bainha. O tambor, a gente tem que pegar reto. Ele é o mesmo exemplo do anterior, que é um 9. O 9, vira 0,09, certo? A leitura total aqui seria 2,59. Então, só para tirar algumas dúvidas aqui, se o tambor fosse no 5, o 5 é 0,05. O 6 é 0,06. O 8, 0,08. Daí o 10 é 0,10. E assim por diante. Beleza? Então, essa é a aula isso. Tem uma atividade para vocês fazerem. Qualquer coisa, falem comigo no Google. Falou, galera.